Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando novamente aqui para dar continuidade na leitura do livro Famílias Imperfeitas, com a leitura do capítulo 3, uma trajetória de superação. No último vídeo nós falamos sobre os últimos exames morfológicos que estava sendo feito, que eles iriam fazer, né? Aqui o autor relatando. E hoje a gente vamos dar continuidade. Notícias novas e mais difíceis de se ouvir. Vem comigo. Minha filha estava radiante de alegria, pois iria conhecer o irmão ou a irmã. Nós já havíamos feito 2 exames anteriores. Eu ouvi do coraçãozinho do bebê, mas agora seria uma observação mais completa. Entramos os 3 naquela sala, silenciosa. No decorrer do ultrassom, aquele silêncio tornou intenso e a fisionomia da doutora não parecia agradável. Então suas primeiras palavras foram para pedir que nossa filha se retirasse daquele ambiente e aguardasse na recepção. Sua constatação foi que algo havia de errado com o bebê, pois suas expressões não eram favoráveis, assim como sua fala a respeito do que ela via através do aparelho. Confesso que foram declarações nada agradáveis de se ouvir. O bebê não está bem. Infelizmente não tenho bom diagnóstico a dar a vocês. Peço que me desculpem, mas preciso ser sincera. Eu não sei se o bebê vai sobreviver, porque existe algo de errado com ele. Teremos que aguardar o próximo exame para ver como ele evolui, porque está muito doentinho. Saímos dali sem muita informação consistente, apenas com uma notícia ruim a respeito de nosso bebê, a resposta da oração da nossa filha. Conversamos com ela. Contamos de forma leve a situação de seu irmãozinho. Falamos que ele estava um pouco dodói, que não sabíamos ainda como explicar. Teríamos mesmo que aguardar o próximo exame. Na verdade, nem mesmo nós tínhamos palavras adequadas para expor a característica daquele cenário. Tínhamos muitas perguntas e poucas respostas. Então a Letícia fez uma afirmativa junto com uma pergunta. Vai ficar tudo bem com ele, né, papai? Eu respondi que esperávamos que ficasse tudo bem e que críamos em nossos corações que foi tudo resposta de Deus, que tínhamos certeza de que Deus havia ouvido as orações de muitas pessoas com quem ela compartilhava aquele forte desejo de ter um irmão ou uma irmã. Neste momento incompreensível, éramos nós que precisávamos recorrer aos amigos de oração de nossa filha, que também eram nossos amigos, para que nos ajudassem. Ainda não sabíamos como orar, mas tínhamos certeza de que havia algo a ser feito. Entendíamos que tínhamos uma batalha pela frente. Os 2 dias se seguiram e desejávamos fortemente que houvesse ocorrido um erro de interpretação naquele exame anterior. Marcamos um novo ultrassom e alimentamos a esperança de que surgiria um diagnóstico diferente. Prosseguimos com fé. Em meu coração e palavras havia um único pedido a Deus. Faz o milagre, Deus. Faz o milagre, Deus. Em nome de Jesus. Em um novo exame, com uma outra especialista em morfologia fetal, as notícias eram novas e mais difíceis de receber do que as primeiras. Ao encostar aquele aparelhinho no ventre de minha esposa e analisar os sintomas as imagens do nosso bebê no ultrassom, ela nos disse assim: seu bebê está com a cabecinha amassada e bastante doentinho. Não dá para termos um diagnóstico agora. Provavelmente há uma síndrome, e como existem várias síndromes, algumas são para a vida
e outras não. A mais leve é a síndrome de Down, e neste caso aqui, só quando o bebê nascer. Existem alguns exames que vocês podem fazer para saber o que ele tem, mas não sabemos se ele conseguirá nascer, disse ela. Quando a médica nos perguntou se queríamos saber o sexo do bebê, respondemos prontamente que sim, claro, pretendíamos dar um nome ao nosso filho, amá-lo e cuidar dele pelo tempo que Deus nos permitisse. Aquela era a resposta de tantas orações. É um menino, disse a doutora. A cada ultrassom eram momentos muito difíceis para nós. Seu nome? Benjamin, filho da minha felicidade. Esse é o seu significado. Mas a doutora nos disse palavras que feriram como uma espada nossos corações. Se ele nascer, ele pode não andar, ele pode não falar, ele pode ter tantas outras deficiências. Então quero fazer um exame toda semana para acompanhar de perto o desenvolvimento dele. Não podemos correr o risco de ele entrar em óbito e demorar para ser notado. Puxa, tão difícil ouvir isto. Fizemos todos os exames, era uma tortura. Mas precisávamos enfrentar aquela situação. Orávamos constantemente pela cura de Benjamin, ainda que não soubéssemos bem o que deveria ser repreendido, qual era realmente a enfermidade, mas estávamos convictos de que Deus faria. Foram dias muito difíceis e de muitas lágrimas ao recebermos as notícias ruins a cada exame. Sentíamos que não estávamos sozinhos e Deus trazia pessoas muito queridas para nos apoiar em todo o processo. Somos tão gratos a Ele por isso, porque as pessoas amadas foram como Arão e Ur, que sustentaram os braços de Moisés durante a peleja dos israelitas contra os amalequitas, descrita na Bíblia em Êxodo capítulo 17, versos 12. Fomos sustentados em oração, literalmente, enquanto o Senhor nos conduzia por um processo extremamente doloroso, onde não só a nossa fé, a nossa confiança em Deus foram provadas, mas também tudo em nós estava sendo provado e medido. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, capítulo 1, versos 7. Em uma determinada semana de exames, a médica concluiu que o bebê havia entrado em óbito. Uma tristeza imensa, decepção e vazio tomaram conta de nossas vidas. Contamos para nossa filha que o Papai do Céu havia levado Benjamin com todo cuidado para que ela não se revoltasse. Então Letícia olhou para mim e perguntou se o irmão ainda estava na barriga da mãe. Minha resposta positiva gerou uma conclusão a respeito de tudo que estávamos vivendo. É impressionante a inocência das crianças e sua fé gerou uma resposta direta. Eu vou pedir novamente para Deus outro irmão. Silêncio e lágrimas. Em busca de um milagre. Fomos para o consultório da obstetra que nos acompanhava para recebermos suas orientações. Para nossa surpresa, soubemos que iríamos enfrentar uma nova parte do processo com grandes dificuldades. Segundo a obstetra, poderíamos já ir para a maternidade e realizar a indução do parto, mas que seria algo imprevisível, pois o procedimento poderia durar dias e talvez não fosse seguro para minha esposa fazer o estímulo devido ao porte do bebê. Benjamin já estava bem grandinho, o que gerava riscos para a saúde dela. A cesárea era algo descartável para se realizar. A médica sugeriu então que aguardássemos alguns dias até que o seu corpo reagisse e desse início à expulsão da criança. Esta seria a melhor indicação para o caso e precisávamos estar emocionalmente estáveis para seguir.
Sua sugestão soou tão estranha para nós naquele momento e ao mesmo tempo confortante. Sendo bem sincero, havia uma esperança de que poderíamos orar para Jesus ressuscitar o Benjamim. Cremos em um Deus que faz milagres e não podíamos deixar de tentar, e assim fizemos, apoiados por um grupo de amigos que uniu sua fé à nossa. Eram pessoas ousadas que acreditavam no sobrenatural de Deus. Para nossa alegria, pessoas de várias denominações estavam conosco em busca do milagre da ressurreição de Benjamim. Passamos 30 dias na espera e os exames de sangue eram feitos com frequência para observar uma possível infecção. Fizemos outros ultrassons em outras clínicas para ver se algo novo apresentava. Pastores foram nos visitar e orar por nós. Um deles, o amigo Pastor Pires, teve destaque com suas visitas semanais e se tornou um grande amigo de nossa filha. Em uma de suas visitas, Pires pediu para minha esposa deitar e que eu deitasse, para que assim recebêssemos sua oração. Sempre gratos a Deus, sabíamos que Ele nos ouvia. Na data determinada pela médica, como o corpo de minha esposa não reagiu, tornamos para uma nova consulta e ela deu um prazo de mais 10 dias para que houvesse uma reação natural. E assim, no dia 26 de dezembro de 2018, completamos 40 dias de angústia e sofrimento, expectativas e fé, pois realmente cremos no impossível. Acordamos após os rápidos cochilos que tínhamos durante as longas noites para que minha esposa fosse ao banheiro. E quando voltou, ela me disse: "Meu bem, acabou." A caminho do hospital para a internação, sabíamos que nosso sofrimento não teria final esperado. Durante o dia todo ela parou. Ela ficou bem. À noite recebemos a visita de um casal de amigos. Sabíamos que tudo o que estava ao nosso alcance havia sido feito. Por volta da meia-noite do dia 27 de dezembro, minha esposa voltou a sentir algumas dores que foram aumentando no decorrer da noite. As enfermeiras sempre vinham nos ver e acompanhavam o estado de minha esposa. Com o passar das horas, as dores foram se acentuando e não havia posição certa para aliviar aquela aflição. Depois de uma noite inteira acordados, por volta das 5 horas da manhã, eu decidi orar por ela. Havíamos orado para Jesus curar. Oramos para Jesus ressuscitar e naquela hora a minha oração seria deixá-lo ir. Eu acredito que não existe uma fórmula certa para elaborar orações, desde que elas saiam do fundo do coração. Então eu disse, citei aquele versículo: "O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã." Salmos 30, versos 5. Este verso se cumpriu em nossas vidas. Passado alguns minutos, entrou no quarto daquele hospital o doutor acompanhado de algumas enfermeiras e após o exame disse que estava tudo bem, que as dores iriam aumentar. Poderia levar dias, mas se ela quisesse tomar um banho, isso poderia aliviar um pouco. Ao se retirarem, tomei a iniciativa de preparar um banho para ela. Liguei o chuveiro e eu me lembro que a água estava com uma temperatura bem agradável. Convidei-a para banhar-se, na tentativa de ajudar a amenizar seu sofrimento. Com algumas dificuldades, ajudei-a levantando. Fomos até o chuveiro. Quando chegamos à porta do banheiro, ela voltou a sentir fortes dores. Corri, ou seja, enquanto as enfermeiras não chegavam ali, minha esposa permanecia gritando. Então, com um lençol, pude receber em minhas mãos o nosso bebê, sem vida. Por mais que eu queira, é impossível descrever o sentimento vivenciado durante aquela impressionante cena.
foi uma das maiores experiências que Deus me permitiu viver. Voltaremos para a continuação deste capítulo.